Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Nesta aula nós vamos entender o que é uma tabela dinâmica e também como criar essa tabela dinâmica, quais as partes de uma tabela dinâmica e também tabelas dinâmicas que o próprio Excel recomenda para a gente, tá? Ele analisa nossos dados e consegue recomendar uma tabela dinâmica. Muito interessante. Primeiro vamos entender o que é uma tabela dinâmica. Então, na última aula, nós vimos que isso aqui é uma tabela. A tabela dinâmica ela pode ser criada a partir de um intervalo ou de uma tabela. Sempre é melhor a partir de uma tabela, gente. Porque a tabela ela vai se redimensionando automaticamente. Conforme eu vou inserindo dados aqui, ó. Então eu vou inserir um dado aqui nessa tabela. Então como é que eu faço para inserir um dado numa tabela que tem uma linha total? Então, se eu clicar na última célula aqui, der um tab, ela automaticamente vai criar uma tabela. Então, se a minha referência a uma função que faz referência à tabela, ou faz referência a função faz referência à tabela, ou uma tabela dinâmica busca os dados nessa tabela, automaticamente a minha tabela está sendo redimensionada. Porque se eu falo aqui a coluna valor total, não importa se a coluna valor total termina na linha 34 ou termina na linha 1 milhão. Ela vai pegar a coluna valor total. Quando eu trabalho com uma tabela, o Excel a gente não se preocupa mais com as colunas do Excel e com as linhas do Excel. A gente se preocupa com a linha da tabela e com a coluna da tabela, tá? Então, por isso que é interessante você trabalhar com uma tabela. Então, automaticamente, se tivesse alguma referência aqui, as células, eu teria que alterar aqui, se fosse um intervalo, né, da A2 até a AB de 33, eu teria que mudar para 34. Como é tabela, bastaria dizer que é coluna vendedores e pronto, sem problema nenhum, tá? Vou fazer um Ctrl Z aqui. E agora eu vou fazer o que, gente? Eu vou converter esse espaço aqui, essa tabela, num intervalo. Para primeiro a gente buscar a tabela dinâmica a partir de um intervalo e depois buscar a partir de uma tabela, tá, né? Buscar os dados para uma tabela dinâmica a partir de uma tabela. Vamos separar as coisas aqui, né? Muito bem. Para converter isso aqui no intervalo, eu tenho aqui, ó, guia design tabela, então eu tenho esse botãozinho aqui, ó, converter em intervalo. Esse botãozinho aqui, converter em intervalo, quando clicado, ele vai fazer uma pergunta para mim, porque o Excel quer saber se realmente eu quero converter a tabela em intervalo normal. Então aí eu respondo sim ou não. Sim, quero converter no intervalo normal. Notem que agora, como é que eu sei que isso aqui não é mais tabela? A aparência é a mesma, né? Tem inclusive as linhas e totais, aqui está tudo aqui. Ele não perdeu isso, tá? Porém, notem que quando eu seleciono ela, não é exibido mais a minha guia aqui, ó, contextual, design de tabela, tá? Ele mantém aqueles formatos, porém, a minha guia contextual não aparece mais. Ou seja, isso aqui não é mais uma tabela, é um intervalo de dados. Eu vou excluir essa coluna aqui, então eu seleciono pelo rótulo de linha e Ctrl-. Simples assim, né? Para excluir tudo ali. Então, olha só, pessoal, para facilitar a nossa visualização, quando eu criar a tabela dinâmica, para não ficar porque depois vocês vão ver que vai criar uma coisa no lado direito aqui, outra coisa no lado esquerdo. Então, pode bagunçar a sua vida, tá? Então, eu vou criar uma nova planilha aqui embaixo. Vou chamar isso aqui de TD, que é a tabela dinâmica. Beleza? Só fiz isso por enquanto. Não precisa você fazer isso, tá, gente? Eu só vou fazer isso para facilitar a visualização no vídeo, para não ficar um objeto muito distante do outro, tá? E aqui em tabela, a partir desta planilha tabela, que agora eu tenho, na verdade, um intervalo de dados, até vou mudar isso aqui, ó, vou chamar de intervalo dados, tá? Só para ficar mais claro, para ficar tudo claro para você. Então, eu vou alimentar uma tabela dinâmica com um intervalo de dados. Então, eu seleciono qualquer célula, venho na guia inserir, eu tenho esse botãozinho. Eu posso obter dados para essa minha tabela dinâmica da tabela intervalo, de uma fonte de dados externa, do modelo de dados. A gente não tem nada no modelo de dados ainda, por isso que está desabilitado esse botão. Nós vamos ver lá no módulo dados essa questão do modelo de dados, tá? Ou do Power BI. Como ainda não está trabalhando com Power BI, deixa isso quietinho, né? Vamos deixar isso com o treinamento do Power BI. Então eu vou clicar aqui, tabela intervalo. O Excel já selecionou todo o meu intervalo. E ele está perguntando aqui, aliás, está me informando que ele vai pegar os dados da planilha intervalo de dados, que está aqui, separa com ponto de exclamação o nome da planilha de endereço,
E o endereço, a região é da A1 a G33. A1 a G33. Ótimo, tá? Vocês podem deixar aqui numa nova planilha, tá? Quando eu clico numa nova planilha, ele insere a tabela dinâmica numa nova planilha na célula A1. Eu vou mudar aqui, ó, para a planilha existente e vou dizer qual é a planilha que eu quero. Eu quero na TD. E olha só, gente, eu vou colocar aqui, ó, na célula aqui, T de tabela dinâmica, T3, tá? Só para, gente, vou voltar a falar. Isso aqui eu só estou colocando na T3 para que a tabela dinâmica fique próximo à direita aqui, que é onde eu vou precisar manobrar a tabela dinâmica, tá? Manusear ela. Aqui, vocês então vão deixar numa nova planilha, ele vai cair na 1, sem problema nenhum. Eu não vou marcar essa opção aqui, adicionar ao modelo de dados, tá? Eu não quero adicionar o modelo de dados por enquanto, para não confundir a cabeça de vocês. Vamos clicar em OK e pronto. Agora, aqui, ó, notem que foi criado, ó, entenderam por que eu deixei aqui do lado, gente? Para poder deixar a tabela dinâmica aqui junto com a minha área de tabela dinâmica, tá? Aqui, se o de vocês estiver mais curtinho, não tem problema. Quando você passa o mouse aqui para o lado, o ponteiro de mouse muda e eu posso manobrar aqui essa largura. Eu vou deixar bem grande para vocês enxergarem legal, tá? Então aqui eu tenho essa painel direito que abriu quando eu tenho minha tabela dinâmica. Caso o de vocês não esteja aparecendo, mesmo com a tabela dinâmica selecionada, então se eu clicar fora ele some, mas se eu clicar na tabela dinâmica ele aparece, tá? Caso não esteja aparecendo, notem que apareceram, foram criadas, foram exibidas mais duas novas guias contextuais, a guia análise tabela dinâmica e a guia design. Então eu tenho duas ribbons, duas guias contextuais criadas para uma tabela dinâmica. E aqui eu tenho esse botão, lista de campos. Então, caso você mesmo clicando na tabela dinâmica não apareça, basta marcar esse botãozinho, habilitar ele, tá? Porque você pode ter fechado aqui no xizinho, aí ele some ali, tá vendo? Então, eu vou clicar aqui e vai aparecer. Legal. Então, o que eu tenho nesse painel lateral? Primeiro é uma área superior aqui, mostrando quais os campos que eu tenho nessa tabela dinâmica, quais as colunas nessa minha tabela de dados, lá nos meus dados, né? No intervalo de dados. Eu tenho campo vendedores, data, Apareceram todos ali, beleza? E aqui embaixo eu tenho as áreas disponíveis na tabela dinâmica que eu posso arrastar. Por exemplo, eu vou pegar vendedores aqui, ó, e vou arrastar para o campo linhas. O que acontece quando eu soltar o botão do mouse? Os registros desse campo, que são os valores, lá os nomes dos vendedores, eles vão aparecer em linha, olha lá. Então apareceram os vendedores em linha. Por isso que é o nome da área aqui, linhas. Se eu pegar aqui, vamos pegar o que aqui? Colocar aqui, cidade. Se eu pegar cidade e arrastar para colunas, ele vai pegar e colocar os registros desse campo, ou os valores que tem nessa coluna, e colocar em coluna, beleza? Aqui, produto, eu posso pegar aqui e arrastar para a área de filtros. Então aqui é a área de filtros, onde eu posso fazer um filtro da minha tabela dinâmica. Calma que você já vai entender, fica tranquilo. E aqui eu vou pegar esse valor total e arrastar para a área de valores, que é a área de cálculos, tá? Ó, o que eu tenho aqui? A minha tabela dinâmica formada. Notem que sem precisar usar função nenhuma, eu consegui já ter a soma da Ana Batista em Florianópolis, da Ana Batista em Joinville, da Ana Batista em São Paulo, inclusive o total geral. Também já consegui ter, além dos totais por vendedores, ter o total por cidades. Olha que coisa linda, gente. Então, tabela dinâmica realmente é um recurso fantástico, tá? Fantástico, fantástico, fantástico. Usem e abusem desse recurso, que isso aqui numa apresentação você pode ficar manobrando esses valores aqui, calculando, sem precisar usar função nenhuma. Então, é um recurso muito legal. Inclusive, nós vamos fazer no módulo de dashboards, painéis lá, um dashboard com tabela dinâmica, tá? Aqui, gente, eu gosto sempre de mudar, tá vendo que a tabela dinâmica aqui, eu não consigo
mexer os campos aqui na linha, na minha planilha, tá? Se eu quiser manobrar os campos aqui, eu tenho que vir aqui, ó, cidade, eu não quero, por exemplo, cidade em coluna, eu posso arrastar para fora aqui, tá? Ou posso, tem outro jeito de arrancar fora? Tem. Basta eu clicar aqui, ó, e remover campo. Remover campo, pronto, removi o campo. Ele não remove da minha base de dados, que é meu intervalo de dados lá, ele só remove aqui da minha área de coluna, tá? Legal. Eu vou fazer uma coisinha aqui na tabela dinâmica, que a tabela dinâmica, por padrão, ela vem nesse formato aqui, que não me permite arrastar os campos aqui na grade. Como eu fiz com cidade aqui, eu tive que fazer aqui pelo painel lateral, eu não consigo fazer por aqui. Mas eu consigo alterar uma opção, uma propriedade dela, em que eu permite que aqui na própria planilha eu consiga já brincar com ela, tá? Então eu vou selecionar ela, vou clicar com o botão direito, eu tenho aqui, ó, opções da tabela dinâmica. Opções da tabela dinâmica. É exibida essa caixinha aqui, e aqui no meio, aqui, ó, a guia central, exibição, eu vou aqui, ó, marcar essa opção, layout clássico e tabela dinâmica. Habilita a opção de arrastar campos na grade. E vou clicar em OK. Tem várias opções aqui, mas como nós vamos tratar de tabela dinâmica, que eu vou me aprofundar bem nela, vamos dizer que isso aqui é a parte básica da tabela dinâmica, e nós vamos ter uma aula mais avançada dela, né? Então eu vou clicar em OK, e notem que agora eu consigo manobrar aqui, ó, vendedores eu joguei para lá, contagem de cidade eu joguei para cá, vendedores eu quero em coluna, beleza? Não quero isso aqui, eu quero na verdade o produto aqui eu posso ir brincando com ela, tá? Eu vou pegar essa contagem de dados e jogar para fora, e assim eu posso ir brincando. Deixa eu voltar o que era, produto lá para o filtro, vendedores para cá, tá? Aqui, gente, o filtro, a gente não mexeu, né? Mas eu posso clicar nessa setinha e vai mostrar todas as opções. Eu quero ver só luminária. Tudo bem, clica em luminária e vai em OK. Mas eu queria ver luminária com um outro produto. Então clica aqui, marca essa opção, selecionar vários itens, eu quero luminária e quadro. Pronto, tá lá, luminária e quadro. Não, na verdade eu quero tudo. Clica em tudo e OK, pronto. Na verdade eu nem queria mais o produto. Clica para fora. Pronto, tá lá, tá? Então eu consigo brincar com esses valores. É muito legal a tabela dinâmica do Excel, tá? Então isso aqui eu criei de um intervalo, mas nada me impede, que eu recomendo veementemente que você sempre crie uma tabela dinâmica a partir de uma tabela. O processo é o mesmo. Inserir, vem aqui tabela, de tabela intervalo, ele já selecionou, está dizendo que é a tabela 6. Eu vou criar aqui numa nova planilha, tirar ou adicionar esses dados ao modelo de dados e vou clicar em OK. Pronto, criou a minha tabela dinâmica. Sem problema nenhum. Eu posso vir aqui, quero o produto, quero saber qual é o valor total dos produtos. Pronto, ele já trouxe lá qual é o valor vendido por produto. Então, muito rápido, muito fácil, sem usar função nenhuma, sem me preocupar com nada, né? O Excel também, gente, deixa eu pegar a partir da tabela aqui, né? Vamos pegar a partir da tabela aqui. Me permite, ele consegue analisar e recomendar algumas tabelas dinâmicas. Então, a partir dessa tabela aqui, eu venho inserir e eu tenho esse botão aqui, ó, tabelas dinâmicas recomendadas. Então, eu clico aqui nesse botão e notem que aqui na direita, eu até vou aumentar um pouquinho para você ver melhor, ele está recomendando várias possibilidades aqui. Eu quero ver mais. Ele pode mostrar mais resultados aqui. Tá? Legal, gostei. Eu gostei dessa primeira aqui. Então ele está analisando o valor total e quantidade por produto. Então ele está fazendo análise do valor total e a quantidade por produto. Né? Mais ou menos aquela que a gente fez. Só ele está acrescentando a quantidade. Então eu posso inserir numa nova folha. Nova folha o que é? Uma nova planilha, tá, gente? Ou numa folha existente. Eu vou clicar aqui numa nova folha. Esse termo folha, gente, é muito usado em Portugal, tá? Por quê? Portugal entende que a planilha, a pasta de trabalho é como se fosse um livro. O arquivo do Excel é como se fosse um livro. E as planilhas é como se fossem folhas desse livro, tá? Então aqui tem muito do conceito português aqui. Então, é uma nova planilha ou uma nova folha. Vou clicar aqui numa nova. Está lá a tabela dinâmica recomendada, já aqui prontinha, com os campos assinalados nos seus devidos locais e simplesmente tudo funcionando.
Legal, pessoal. Espero que vocês usem e abusem desse recurso. E este é, sem dúvida, um recurso fantástico do Excel. Aproveitem as coisas que o Excel já deixa pronto para a gente. Não vamos tentar reinventar a roda, gente. Já tem isso aqui pronto. Recurso fantástico. Isso aqui para você trabalhar numa reunião. Deixa eu pegar aquela que eu já mudei. Essa aqui. Não, a TD, né? TD. Tá aqui, a TD. Ó, você pode, numa reunião, simplesmente ficar brincando aqui, arrastar para lá, arrastar para cá, tá? Então você pode manobrar esses itens aqui de uma forma fantástica, que eu tenho produto e vendedor. Ah, mas eu queria vendedor e produto. Não tem problema. Ah, mas eu queria cidade junto aqui. Pronto, joga a cidade para cá também. Mas eu queria a cidade aqui em primeiro. Muda a cidade. Ah, produto eu queria que ficasse aqui na frente. Pronto. Você consegue, numa reunião, brincar com esses dados e mostrar em tempo real, online, on time, esses dados, tá? Muito interessante esse recurso. Vale a pena brincar com tabela dinâmica. Você vai ver o ganho de produtividade que dá para você. Beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima aula.